Olá, turma do sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a semana 2 do PET 2, certo? O tema da aula de hoje vai ser sobre o trabalho formal e o trabalho informal. E aí, para a gente entender o que significa tudo isso, nós temos que basicamente nos adiantar um pouquinho. A gente tem que entender alguns conceitos para não ficar por fora, tá? Então, para a gente entender o que é trabalho formal, o que é trabalho informal, a gente tem que entender que um trabalhador é aquela pessoa que desenvolve algum tipo de atividade que ele vai receber o dinheiro em troca desse trabalho, tá? Então, quando a gente pensa, numa balconista de uma farmácia, um vendedor de uma loja, um mecânico, um advogado, eles são trabalhadores, estão trabalhando e vão receber um dinheiro em troca do seu trabalho, certo? Só que o que a gente percebe? Que ao longo do tempo vão surgindo novos tipos de emprego, alguns vão trabalhar sozinhos, outros vão precisar trabalhar no meio do monte de gente. Tem pessoas que vão trabalhar sozinhos, trancados numa sala com um computador, né? E assim por diante. Então, existem diversos tipos de trabalho, tá? Só que, com essa nova transformação, com esses novos empregos surgindo e assim por diante, né? Existem algumas diferenças, porque alguns trabalham com carteira assinada, outros não trabalham com carteira assinada, alguns vão ter alguns direitos trabalhistas, outros não vão ter, e assim por diante. E aí, a realidade das pessoas que são trabalhadoras é muito diferenciada, é muito variada, né? E aí, uma das coisas que a gente pode pensar, inclusive, é que nem todo mundo é considerado trabalhador. Por quê? Existem algumas pessoas, como por exemplo as donas de casa, que são pessoas que até podem ter idade para trabalhar, não são muito jovens e também não são idosas, porém elas optaram por não trabalhar. Só que existem aqueles trabalhadores que eles trabalham e por algum motivo ficaram sem o seu trabalho, ou seja, elas ficaram desempregadas, certo? Então, existem dois tipos de desemprego: o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural, tá? Qual que é a diferença desses dois tipos de desemprego? Qual que é a diferença entre esses dois trabalhadores aí que ficaram desempregados? Bom, quando uma pessoa, ela, por exemplo, fica desempregada porque ela não se encaixa mais dentro da tecnologia exigida para aquela função, ela fica desempregada. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente não existia computador. Então qualquer documento ele era digitado numa máquina de escrever. Então, imagina uma pessoa que fez um curso de datilografia, ou seja, a pessoa fez um curso de digitação, né? Essa pessoa, ela tinha um emprego lá maravilhoso, certinho, digitava um monte de documentos. Mas aí vieram os computadores. Os computadores, de maneira muito mais fácil, começou a ser produzido o documento. E se aquela pessoa que se especializou em datilografia não se atualizou para aprender a usar um computador, aquelas pessoas que utilizavam a datilografia ficaram desempregadas. Então, olha o que a apostila traz. Como exemplos, podemos citar a invenção do computador, que deixou sem emprego as pessoas que eram habilidosas com as máquinas de escrever, os datilógrafos. Tá? Então, desemprego estrutural é aquele que ocorre com a adoção de novas tecnologias, tá? E que aquela pessoa não se atualizou para se encaixar nessa tecnologia. Já o desemprego conjuntural, ele acontece quando tem uma crise econômica no país. Então, por exemplo, a gente está vivendo agora o coronavírus, a pandemia do coronavírus. Então, muito comércio está fechando, com horário reduzido, funcionando com horário reduzido, e tem muitas pessoas que ficaram desempregadas nesse processo. Mas essa crise vai passar. Vai ter um momento que as lojas vão reabrir, os supermercados vão funcionar em horário normal e vai precisar contratar mais gente. Então, aquela pessoa ficou desempregada temporariamente por conta de uma crise econômica que chegou no país, certo? Então, aquele desemprego que é temporário, nós chamamos de desemprego conjuntural, que foi motivado por uma crise
econômica. Então, quando a situação do país melhorar, os empregos vão voltar e aquela pessoa vai deixar de ser uma desempregada. Tudo bem? Beleza. Só que a gente tem as pessoas que estão empregadas, a gente tem basicamente dois exemplos: os trabalhadores formais e os trabalhadores informais. O que é um trabalhador formal? Um trabalhador formal é aquele, por exemplo, que está trabalhando com uma carteira assinada, certo? Então, ele tem um patrão que todos os meses paga o seu salário, que todos os meses vai lá, assina o seu olerite, é responsável por te pagar em troca do seu trabalho, certo? Muitos microempreendedores individuais, como cabeleireiros, às vezes fisioterapeuta, uma manicure, né? Ela declara o imposto de renda daquilo que ela trabalha. Então, se ela tem um registro perante o governo daquilo que ela trabalha, ela é uma trabalhadora formal. Só que nós temos muitos trabalhadores informais, certo? O que é um trabalhador informal? É aquela pessoa que trabalha e que não tem nenhum tipo de contrato, não tem carteira assinada, é aquela pessoa que trabalha por conta própria, sem ter, por exemplo, um registro de microempreendedor individual, tá? Que exemplo que a gente pode dar? Vendedores de porta a porta. O que é um vendedor de porta a porta? Uma pessoa que só trabalha, por exemplo, vendendo Avon, aqueles mascates que passam na porta da casa da gente vendendo panela, pano de prato, rede, assim por diante, né? Os camelôs que montam suas banquinhas, por exemplo, na porta da Pernambucanas, tem um cara que vende óculos e relógio. Ele é um camelô, por exemplo, né? Quem cata material reciclável. Esses motoristas, né, de aplicativo, seja Uber, Garupa, até mesmo muitos dos motoboys que entregam lanche na nossa cidade, né? Eles não têm um registro, não têm um contrato com os locais que eles trabalham, né? A feira aqui de domingo, a feira de quarta-feira ou a de sábado, né? São feiras de pessoas que vão lá trabalhar, mas não tem nenhum tipo de relação com um empregador, por exemplo. Tá? Esses são os trabalhadores informais, que é diferente, por exemplo, de eu, Bia, que sou professora. Eu sou contratada pelo governo para dar aula a vocês. Então, todos os meses, o meu pagamento, eu recebo ele porque o governo me pagou em troca do meu salário. Eu tenho uma relação de um patrão e eu sou a funcionária. Diferente, por exemplo, de um feirante. Ele que vai lá, plantou, colheu e está lhe vendendo. Tá? Essa aqui é a diferença de um trabalhador formal para um trabalhador informal. Beleza? Sabendo isso, a gente tem condição de desenvolver as atividades. Então, já pensar na nossa cidade, na nossa realidade, tá? Aqui, hoje, quais que são as principais causas de desemprego aqui? Será que o desemprego hoje aqui em Alfenas está sendo causado por questões de mudança tecnológica? Afetou um desastre ambiental aqui que fez com que houvesse muito desemprego? Houve uma crise econômica? O que está acontecendo? O que fez o desemprego aqui no nosso município hoje ser do jeito que está? Tá? Olha o número 2. O seu responsável, sei lá, sua avó, seu pai, sua mãe, ele trabalha fora de casa? Se sim, ele trabalha num trabalho formal ou informal? Ele tem um contrato com alguém? Não tem? Certo? E aí peça para essa pessoa apontar os pontos positivos e negativos do trabalho dela e coloca aqui o que a pessoa disse. Tá bom? Número 3. O número 3, nós temos um mapa. Lembra do que eu falei na outra aula? O mapa você tem que saber ler. Tem que ler o título. O título diz taxa de desemprego por UF. O que é UF? Unidade Federativa. O que é unidade federativa? São os estados. Tá? Então, taxa de desemprego por estados no segundo trimestre no Brasil em 2019. Então, a gente vai ver mais ou menos quanto da população no Brasil, em cada estado, estava desempregada. Ok? Então, aqui temos o mapa do Brasil separado por cores. E o que quer dizer cada cor? Eu vou ler na legenda. Então, por exemplo, se eu vejo esse verdinho mais escuro, então eu quero dizer que aqui, por exemplo, no estado de Santa Catarina e em Rondônia, existe entre 6 e 6,7% da população desocupada, ou seja, desempregada. Quando eu vejo o roxinho,
Significa que a população da população total, entre 14 e 17,3%, é uma população que está desempregada, ok? Entendeu como é que observa esse mapa? Aí você pode responder, ó, quais são os estados brasileiros com as menores taxas de desemprego? Então, você vai observar aqui, ó, na legenda, quais são os estados que têm uma menor taxa de desemprego? E quais que são os estados com as maiores taxas, certo? E aí, olha aqui, você concorda que Minas Gerais está numa posição favorável? Sim ou não? O desemprego aqui está alto ou está baixo? Ou está mais ou menos? Justifique. Como que você vai saber? Você vai olhar no mapa. Olha onde está o estado de Minas Gerais. Para entender o que significa, olha a legenda. Para nós, no estado de Minas, é uma posição boa ou ruim? Está daquela corzinha ali. Beleza? A questão 4. Tem uma charge. Você vai analisar a charge e dizer que crítica que ela faz em relação ao desemprego. Ó, tem vários homens sentados, cada um com um potinho na mão, com seus pedindo esmola, escrevendo, não temos vagas. Um cara aqui com uma marquinha de um pezinho na bunda, tipo, ops, e agora? Né? Então, analisa a charge e escreve qual a crítica que faz. E a questão 5. Agora você é um artista. Crie uma tirinha demonstrando o desemprego ou o trabalho informal na sua região. Então você vai pensar, na nossa região, tem agora uma relação com desemprego ou não tem? Ah, na nossa região eu consigo identificar trabalho informal? Então faz uma tirinha ou uma charge demonstrando aí o desemprego ou o trabalho informal, tá bom? Então, pessoal, é só isso. Na próxima aula eu mando um novo vídeo da semana 3 do PET 2, tá bom? Bons estudos. A qualquer dúvida podem me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.